Deu pra fazer no campinho. Eu queria que você comentasse um pouco sobre a dificuldade que é e que você enxerga em transformar um Brasil, um país totalmente diverso, enorme, continental, num país sustentável. Você já pensou nisso? Você que é a pessoa que tem trabalhado muito essa área no governo federal e tem uma visão extremamente interessante. Como fazer um Brasil sustentável? Júlio, primeiro quero registrar a satisfação de estar aqui, de recebendo você aqui, nessa minha chácara, que é justamente um espaço onde a gente tenta viver de uma maneira diferente, de uma produção diferenciada, aliás, aprendendo de você a partir da Malunga. Eu penso que esse é um dos desafios, vou falar uma obviedade, mais complexos que nós temos, mais difíceis que nós temos hoje, porque eu me lembro muito bem, quando em 2003 o presidente Lula tomou posse e nós tivemos o desafio de tentar encarar esse país tão desigual, tão marcado pela exclusão, a prioridade, o foco central do nosso trabalho foi o trabalho de tentar diminuir esse grande fosso. A cabeça do Lula, aliás, por conta até da história dele, é uma cabeça muito focada na questão econômica. O Lula é um metalúrgico e para ele o essencial o que é? A produção da riqueza com a distribuição justa dessa riqueza. E acho que desse ponto de vista houve um avanço importante. Nós conseguimos reduzir as distâncias, conseguimos incluir mais de 30, 40 milhões de brasileiros num consumo mínimo, nós conseguimos permitir uma coisa fundamental, que foi o acesso à universidade para milhares e milhares, centenas de milhares de jovens, sobretudo afrodescendentes. Enfim, eu não vou ficar aqui falando muita coisa, mas pelo menos do ponto de vista da economia, nós demos um avanço importante, com a retomada do crescimento, com a distribuição de renda. Mas, sem dúvida nenhuma, a questão do modelo de um desenvolvimento sustentável, da mudança dos hábitos de consumo, da mudança da cultura da sociedade, de uma sociedade de competição, do individualismo, do ignorar o outro, para uma sociedade solidária, fraterna e, sobretudo, para essa questão de um modelo de desenvolvimento que consiga, ao mesmo tempo, suprir as necessidades que nós temos de energia, de infraestrutura, de logística em geral, com o respeito à natureza, com uma nova forma de contemplar a natureza e, particularmente ainda na questão dos alimentos, resta como um desafio enorme. Eu acho que a sociedade, porque isso não é tarefa só de um governo, isso é tarefa da sociedade. Quando ela vai amadurecendo para isso, ela vai se expressar também nos seus representantes, nos parlamentares, no próprio judiciário e particularmente no executivo. Eu guardo, sinceramente, muita esperança de que cada vez mais nós vamos agora caminhar por um processo em que a sustentabilidade passe a ser o critério fundamental, essencial para qualquer iniciativa que a gente tomar daqui para frente. Isso nos remete a que talvez isso seja a nova política, né? A busca da sustentabilidade em todos os níveis, e a gente acredita muito que a educação tem muito a ver com isso. E é um momento rico, eu acho, de transição para o nosso país, né? Mas um país tão grande, muitas vezes as pessoas não entendem a dificuldade que é de se fazer uma política nacional dar certo, porque a gente ouve que a educação é muito boa na Finlândia, em todos os lados, mas são 500 mil alunos, quase os alunos de Brasília. Quando a gente vai falar de 30 e tantos milhões, para mudar a educação e mudar os hábitos leva muito tempo. Então eu vejo que esse é um formato que a gente tem que tentar, por isso a gente está com uma rede de pessoas e buscando, lhe agradecendo e convivendo com você de uma forma que nos traz muita esperança. Mas nesse sentido, a gente sabe do seu trabalho
da sua força de trabalho, está sempre pensando nessa questão da sustentabilidade. E o Brasil hoje tem uma política fundamental que vem do governo do presidente Lula, que é a política de resíduos sólidos, que foi trabalhada e que 2014 está aí. Nenhuma cidade vai poder ter lixão a céu aberto. A gente tem isso em Brasília, por exemplo, né? Esse é um desafio grande, Gilberto. Eu sei que você trabalha muito a questão dos movimentos sociais, o movimento dos catadores, da reciclagem. É uma pessoa que finca essa bandeira para dentro do governo, para fora do governo. Como é que está esse processo? Como é que vocês estão enxergando? Como é que você enxerga isso hoje nas nossas capitais, em todos os momentos? Olha, Joey, eu acho que esse é um dos temas que você toca que mais me preocupa nos últimos tempos. Agora que a gente voltou das férias aí, quem andou pelas praias, uma das maiores tristezas que você vê é justamente a presença do lixo visível, do resíduo sólido mal tratado, as pessoas, inclusive, que não têm nenhum cuidado com o lixo, paisagens lindas, deterioradas por essa presença, e é evidente que o governo tem a ver com isso. Por isso, nós estamos preocupados, agora no encontro de prefeitos já discutimos essa questão. De fato, é bom lembrar que final de 14 nós temos que eliminar todos os lixões, que vai ser um grande avanço, e os prefeitos finalmente começam a ter agora uma grande preocupação. Porque não se trata apenas de encerrar um lixão, se trata de trabalhar coleta seletiva com participação dos movimentos, sobretudo dos catadores, que são hoje uma força viva e que precisam ser contemplados nesse processo. A questão dos aterros sanitários bem cuidados, bem tratados, o reaproveitamento do lixo orgânico para a natureza, para se tornar de novo insumo para a agricultura. Enfim, é um complexo que vai exigir também um programa importante de reeducação da população. Porque se não passar por atitude cidadã das pessoas cuidarem do seu lixo, fazerem a separação em casa, cuidarem de não poluir, de não jogar o lixo pela janela do carro, nós não teremos, sem dúvida nenhuma, poderemos atingir esse objetivo. Então nós esperamos lançar nesse ano, de fato, uma grande campanha nacional do tratamento adequado do resíduo sólido. A gente tem trabalhado nisso e sabe que é uma coisa difícil porque é questão de educação mesmo, né? E é longo prazo. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos conseguir, sei do seu esforço, sei do esforço de todos que têm trabalhado e dos movimentos sociais, o movimento dos catadores que faz um trabalho extremamente importante para todos nós. Mas tem uma coisa que a gente tem vivido e a gente vive aqui nesse bioma maravilhoso que é o Cerrado, né? E a gente vê e percebe que é um bioma extremamente rico, mas muitas leis têm sido feitas e têm se trabalhado e o foco muito na Amazônia, né? Que é uma coisa que o mundo todo vê. E esse bioma completamente diverso que é o nosso, a gente se ressente um pouco porque parece que ele é meio marcado para morrer, né? Eu tenho visto e trabalhado, e agora a gente tem trabalhado uma lei do Cerrado específica, tem uma tramitando a nível nacional, mas com muitos problemas. O Cerrado é um bioma diverso e muito bom. Temos como explorar e temos como trabalhar as leis para que a gente possa conseguir ter a mesma atenção, o mesmo olhar de um cerrado que permaneça em pé, mais sustentável, quer dizer, economicamente viável. Você vê essa possibilidade de nós passarmos a trabalhar de uma forma para que a gente preserve esse bioma, mas que ele traga a riqueza que ele tem trazido a partir do agronegócio, mas que possa ter outras formas de trabalhar. Eu acho que é extremamente importante essa questão. Você sabe, Joey, que o Cerrado é para mim uma descoberta. Eu venho de uma área do norte do Paraná e depois da região de Mata Atlântica, em São Paulo, e eu não conhecia o Cerrado. E quanto mais a gente conhece o Cerrado, mais a gente fica encantado com isso que se chamou dessa diversidade riquíssima e que, de fato, tem sido a principal vítima da destruição, da liquidação, digamos assim, uma vez que o avanço do agronegócio, sobretudo nessa região Goiás, Mato Grosso e quase fronteira com a Amazônia, é onde mais, sul do Maranhão, é onde mais avança. Eu acho extremamente importante que nós trabalhemos leis que passem a defender de fato o Cerrado, que a gente faça um processo de conhecimento e de divulgação do que é o Cerrado, da sua riqueza e da necessidade de ele ser preservado. Eu acho que leis como aquela
que fizeram uma delimitação da exploração da cana-de-açúcar é importante não apenas em relação à Amazônia, mas também em relação ao Cerrado. Então eu penso que você tem razão, vale a pena trabalhar no Legislativo e também no Executivo formas que possam regulamentar a exploração do Cerrado. Eu estou plenamente de acordo, ainda que eu não tenha, sinceramente, nenhum projeto próprio ou não tenha conhecimento suficiente para isso, mas eu acho que a maravilha do Cerrado faz com que a gente se mobilize para defender. Nós estamos trabalhando isso aqui em Brasília, uma lei extremamente interessante, montada com muitas associações, ONGs, e ela está em curso. Vamos trabalhar nisso, logicamente entendendo que a questão do desenvolvimento econômico tem que existir, mas sempre acompanhado de um desenvolvimento ambiental e da questão social das pessoas, a felicidade das pessoas trabalhando nisso daí. Mas eu queria, se você é uma pessoa que tem ajudado muito, eu digo para o mundo orgânico que o Gilberto é a pessoa que tem sido principal, preponderante. Eu lembro em 2007 a gente conversando, você me ligando, falando, a lei está aqui na frente do coisa, vai sair, e eu vi com muita importância. Depois da lei, a sua mão, pela sua forma e capacidade e competência, o Café da Manhã com o presidente Lula, que marcou uma transição no mundo orgânico brasileiro. Depois a política nacional, que a gente percebe que você foi um artífice dela, Política Nacional de Agroecologia. A agricultura orgânica é um processo que você acredita que possa revolucionar, e nós estamos em curso, isso está acontecendo, há esse sentimento no governo para que a gente possa ampliar essa base produtiva a partir da agricultura familiar? Olha, eu estou absolutamente otimista quanto a isso, Joey. Eu vejo áreas do governo que nem tinham a mínima, nem estava no horizonte pensar numa forma diferenciada de agricultura e que agora cada vez mais estão sensíveis, até porque tem uma coisa fundamental, eu sempre digo isso, como a sociedade foi avançando, o governo tem que ir atrás. Como a sociedade começou a valorizar o orgânico, ele passou a ser não apenas um nicho, mas um componente importante do mercado e passou a contar economicamente, eu penso que a partir daí a vitória dos orgânicos se dá e as legislações, as regulamentações começam finalmente vamos dizer assim, a proteger e estimular, sobretudo, o cultivo do orgânico. Eu penso que cada vez mais nós teremos esse favorecimento, esse apoio. Mesmo o Ministério da Agricultura, eu sinto cada vez mais abertura lá do pessoal. Agora, o que eu considero importante é nós continuarmos essa campanha, um papel, devolvendo agora a bola, um papel como o seu, que eu chamaria de profético, nesse sentido de aquele que vê primeiro, que avança, que constrói, ele é fundamental, e penso que nós temos que reforçar na sociedade essa mobilização. E da parte do governo, você pode contar, cada vez mais haverá apoio, haverá força, haverá incentivo, inclusive financeiro, econômico, para a agricultura orgânica. Eu não tenho dúvida mais disso, não. Eu tenho certeza disso, e a gente acredita, e já de antemão, pelo mundo orgânico, te agradece muito esse seu empenho. Eu sou testemunha disso, há muito tempo te acompanho e você tem feito realmente a diferença. Essa eu acho que é a forma do governo fazer e levar qualidade de vida para as pessoas, quando as pessoas interessantes e boas entram no processo, e a partir daí o caminho acontece e a gente percebe isso crescendo no país como o nosso, que é tão grande. E a gente não faz mais do que obrigação, né, Joey? Porque o orgânico não é só uma coisa chique, não é só é um problema de saúde, é um problema de preservação do planeta, é um problema de visão de futuro. E governar não é só fazer obras, infraestrutura logística, obras sociais, é também trabalhar um projeto novo de sociedade. Então, o projeto sustentável, ele implica nessa mudança de comportamento. Veja a tragédia que é o Brasil ainda em relação à questão dos agrotóxicos. Se nós não fecharmos mais, se nós não formos mais rigorosos, se nós não avançarmos na outra perspectiva, eu acho que o Brasil tem que sair desse triste lugar de ser um dos maiores consumidores do mundo de agrotóxico. E isso a gente faz mostrando para, inclusive a grande agricultura, a viabilidade dos insumos orgânicos economicamente. Eu acho que isso está ocorrendo e é muito importante. Tirando todos os preconceitos e também a questão da pesquisa, investindo na pesquisa para que os produtores possam ter certeza de resultado com todos esses insumos orgânicos que estão aí. Aliás, um outro papel importante que você traçou na questão dos insumos orgânicos, da política de insumos orgânicos nos registros, que a gente tem lutado tanto
para que isso aconteça, para que o produtor tenha à sua disposição todos os insumos brandos, limpos, para melhorar a sua produtividade. Bom, estamos aqui no seu sítio, uma propriedade orgânica extremamente agradável. E você mora em Brasília, está criando seus filhos em Brasília, é um habitante da nossa capital, da República. Como é que você vê essa questão da sustentabilidade na capital? Porque a gente tem visto, a Brasília precisa ter a sua vocação de vitrine, voltar a ser a vitrine do país, das boas coisas, né? Eu acho que esse termo sustentabilidade no transporte, na educação, na saúde, é uma coisa extremamente importante. Você morando aqui, eu sei que você tem ajudado muito essa cidade. Como é que você vê Brasília hoje, né? Nossa cidade sustentável? De um lado, me orgulho muito de Brasília. Eu, de fato, cheguei a Brasília em 2003, quando vim com o presidente Lula, e, sinceramente, não tenho vontade de mudar para outro lugar. Eu acho que é um lugar ideal para a criação dos filhos. Eu tenho 2 meninas pequenas ainda. A qualidade de vida, andando naquelas quadras, aquele verde que tem em Brasília, o clima, enfim. Agora, de fato, a tua pergunta é muito oportuna. Nós temos que lutar mais por Brasília. Eu acho que não dá para pensar a capital do país sem ter a coleta seletiva universalizada. E não apenas no plano, mas em todo o DF. Eu sei que está havendo agora um processo de licitação novo e nós vamos ter que trabalhar para que a gente leve em conta essa questão e consiga, de fato, criar em Brasília um processo de tratamento do resíduo sólido adequado. Acho que isso é a questão mais gritante de Brasília hoje, que nós... Além disso, eu acho que pelas características da cidade, valeria a pena pensar em formas diferenciadas da questão do transporte coletivo. Eu acho que a gente deveria tomar iniciativas de tentar o uso de mais veículos elétricos. A questão do transporte coletivo em Brasília. É impressionante como, infelizmente, cada ser humano em Brasília precisa ter um carro. Nós precisamos combater essa visão, pensar numa outra transformação. Além do cultivo todo do cinturão de Brasília. Não esqueçamos do entorno. O entorno de Brasília é a coisa mais, infelizmente, antiecológica, a coisa mais triste que existe. E nós estamos agora fazendo, inclusive, um trabalho, Joyce, de juntar os prefeitos das cidades do entorno, junto com o governo do GDF, e a sensibilidade do governador Agnello para isso, eu sei, para que a gente dê um tratamento humano adequado a essa população, sobretudo do ponto de vista da sustentabilidade. Então, eu penso que há muito o que fazer e eu acho que a gente deveria tomar iniciativa, você que está lá na nossa Câmara Legislativa e nós que estamos, inclusive, no governo federal, mas temos a ver com Brasília, nos unimos cada vez mais para tratar esses temas. Como a gente tinha conversado de um país grande e diverso, logicamente vivemos aí uma polêmica grande de achar, buscar unanimidade na grande diversidade do Código Florestal. E vivemos isso no país, a coisa andou. Como é que você viu isso? Como é que você está vendo isso? Temos condição de avançar nesse processo? Ô Joel, olha, o Código Florestal que está sendo produzido, ele não é o código dos nossos sonhos. A gente gostaria de poder avançar mais. Agora, é aquilo que a gente vinha dizendo, o modelo, a criação de um modelo sustentável de desenvolvimento não é obra apenas de um governo, se ele for um governo democrático. Ele não pode impor um modelo. O Código Florestal, vamos sempre lembrar, ele é aprovado no Legislativo. Quem que forma o Legislativo? São os eleitores. O Legislativo brasileiro reflete hoje, claro, com suas distorções que nós conhecemos no processo eleitoral, a opinião do país. Se você observar, se os nossos telespectadores lembrarem, houve 2 tentativas da presidenta Dilma em adequar o Código Florestal àquilo que nós imaginamos que devesse ser. Portanto, com mais rigor no sentido da preservação. E por 2 vezes houve uma insurgência na Câmara, onde a bancada contrária a um modelo mais sustentável conseguiu ter maioria e nos derrotou. Portanto, eu acho que o exemplo do Código Florestal mostra o quanto é importante a militância, a mobilização em torno desses temas. Porque, quer queira ou quer não, essa mobilização vai se refletir numa mudança de comportamento do Legislativo. Eu acho que vai dar para a gente trabalhar com esse código
O importante é que haja rigor agora no cumprimento real, não permite a burla, não permitir que ele não seja de fato praticado. Eu acho que a gente tem um instrumento na mão para trabalhar. Agora, a grande lição que fica para mim é a seguinte: nós que temos essa consciência, nós que acreditamos nesse modelo, temos que convencer os movimentos sociais a cada vez mais, para além dos seus interesses corporativos, para além das suas mobilizações em torno dos temas próprios, econômicos e sociais, tem que entrar na pauta do Sindicato dos Petroleiros, do movimento do Sem Terra, já entrou bastante, diga-se de passagem, dos movimentos de mulheres, do movimento de negros, enfim, das associações de bairros. Esse tema da sustentabilidade, ele tem que pervadir, ele tem que perpassar toda a cadeia de interesses nossos e de mobilização. Caso contrário, nós sempre vamos amargar esse tipo de dificuldade. E, sobretudo, na hora do voto, as pessoas têm que levar em conta, passar a levar em conta no programa do candidato, se ele apresenta um programa que é, de fato, coerente com um modelo sustentável. Porque depois não adianta chorar, não adianta reclamar da presidenta Dilma, porque a caneta é forte, mas ela não pode tudo. Um veto dela pode ser derrubado lá no Congresso. Nós vimos o que aconteceu, as emendas, tudo o que houve. Então, a sociedade tem que estar mobilizada, e fica para mim a grande lição. Vamos ampliar isso que vocês estão fazendo. Isso que você está fazendo aqui em Brasília, nós temos que criar células em todo o país e em todos os partidos. Não tem um partido verde, não tem um movimento que vai dar conta disso. Ou é um conjunto de atitudes, ou nós não vamos. Mesmo assim, apesar de tudo, eu acho que nós estamos avançando. Eu estou muito feliz porque eu vejo cada vez mais a mobilização crescendo, e isso deve nos animar a continuar sempre. Então eu quero realmente mais uma vez lhe agradecer por estar com a gente nesse programa, no Diálogos Sustentáveis, que visa realmente ligar as pessoas que pensam na sustentabilidade e que têm agido de forma concreta para que a gente possa melhorar a qualidade de vida no nosso país, na nossa cidade, na nossa casa. Acho que é uma atitude de cada um. Ô Joey, eu acho que nós não vamos mudar nada sem um grande processo de educação e de comunicação. Nesse sentido, eu acho que o Diálogos Sustentáveis é uma iniciativa extraordinária. Eu sei que não é ainda um grande holofote, mas está nascendo e vai se desenvolver, eu tenho certeza. Eu espero que ele seja valorizado, esse espaço. Um dos grandes erros nossos foi não conseguir trabalhar um processo de comunicação no nosso país que seja de fato um processo construtivo, educativo. E não se muda ideologicamente, espiritualmente, uma sociedade sem um grande processo de comunicação, de discussão, onde as pessoas sejam informadas, tenham espaço para o debate. E o que vocês estão fazendo aqui é exatamente essa tentativa. E para a mudança que nós estamos propondo, que vocês estão propondo, que juntos trabalhamos na perspectiva do cultivo do orgânico, da agroecologia, do projeto sustentável, é uma mudança cultural. Portanto, ela é profunda. E ela só acontece, porque é uma mudança de atitude, quando as pessoas se convencem internamente. E aí esse debate, aí esse convencimento que vocês estão fazendo é essencial. Queria te cumprimentar você e a toda a equipe por essa iniciativa, e que ela sempre prospere e que ela sempre possa continuar.